Hey guys, Big Frog in the house. Bem-vindo ao nosso curso de pronúncia. Nessa primeira aula você vai aprender sobre o aparelho fonador. Se você já está aqui, você tem que ter assistido o primeiro vídeo de Welcome e o segundo vídeo onde eu te dou as dicas de como estudar online, ok? Vamos então direto ao assunto, nosso aparelho fonador. Let's do it! Bem, essa aula é importantíssima para você entender e aprender como que nós produzimos o som, como que o som é produzido no nosso aparelho fonador, que é composto de várias partes e vários músculos, onde nós temos que praticar para a gente conseguir melhorar a nossa pronúncia em inglês. Vamos lá. Bem, nosso aparelho fonador. Sons vozeados e desvozeados é o principal que você tem que aprender nessa aula, ok? Bom, sons vozeados e desvozeados. Em inglês, a gente fala voiced and voiceless sounds. Voiced são os sons vozeados e voiceless são os sons desvozeados. Então você diz, ok, mas que diabo é isso de som vozeado e desvozeado? Nunca ouvi falar isso na minha vida. Basicamente é o seguinte, sons vozeados produzem vibração nas nossas pregas vocais. Popularmente chamam de cordas vocais. In English, vocal cords. E voiceless sounds são os sons que eles são produzidos, mas eles não produzem vibração nas nossas pregas vocais. Então, esses sons são chamados de voiceless ou desvozeados, ok? Então, qual a diferença entre eles? O voiced, que é o que faz vibrar as nossas pregas, e o voiceless não faz vibrar as nossas pregas vocais. Onde estão localizadas as nossas pregas vocais? Nessa região aqui do nosso pescoço, da nossa garganta. Como que elas são de verdade? Elas são assim, não são várias como fossem cordas de violão ou teclas de piano como você vê nessa imagem, mas são apenas duas pregas vocais, essas que estão em destaque aqui, brancas. Como que o som é produzido? Ele sai e essa fenda ela abre e fecha de acordo com o som que a gente está produzindo e as pregas vocais elas vibram ou não vibram de acordo com o som que nós estamos produzindo, ok? Então, mais uma vez, voiced faz vibrar nossas pregas vocais, vozeado. Voiceless não vibra as nossas pregas vocais, desvozeado. Por exemplo, vamos produzir esse som longo. Agora você tem que fazer isso para você sentir o que eu estou dizendo. Coloque a mão aqui na sua garganta, os seus dedos, uma leve pressão e faz o som do S prolongado dessa maneira. Você sentiu alguma vibração aqui? Provavelmente ou certamente você não sentiu essa vibração, porque o som do S é um som desvozeado, voiceless sound. Agora produza o som do Z. Zzz. Você vai perceber que há uma vibração nessa região, então o som do Z, o Z é um voiced sound, ele é vozeado. Agora o som do F. Agora vamos aqui para o som do F. O som do F, ele... Coloca a mão aqui, vamos ver se ele é vozeado ou desvozeado. Então a gente percebe que não há vibração, é um som desvozeado, ok? E agora aqui no som do V, vamos produzir o som do V. Facilmente você percebe que há uma vibração. Então nós temos que o S e o F são desvozeados. Já o Z e o V são sons vozeados, ok? Vamos aqui completar essa tabela que já está completa, né? Eu vou até deletar aqui. Espero que você não tenha decorado quais são os sons. Nós vamos completar essa tabela.
Vamos rapidamente colocar o dedo aqui, mantenha a sua mão aqui até o final. E vamos fazer cada um dos sons. Repeat after me, repita depois de mim. B, b, b. Você sentiu ou não vibrando? Se você sentiu, é voiced. One more time. B. Sim, há uma vibração. Então B é voiced. Agora o som do C. Na verdade, o som do C é esse aqui, ó. K, k, k. Você não percebe essa vibração, portanto, o Z, o C é voiceless, é um voiceless sound. Agora o D, 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 D. Quanto mais você prende aqui, ó, D, D, você percebe facilmente essa vibração, voiced. O som do F, a gente já viu, apenas o fluxo de ar, voiceless. O som do G, 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 G. Então o G há uma vibração aqui, é um som vozeado. O som do K, faz junto comigo, repeat, K, K, or K, 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 K. Você não sente uma vibração. O som do K e do C, na verdade, são os mesmos. Agora o som do L, repeat. L, L, L. Você sente facilmente essa vibração, certo? Então ele é vozeado, voiced. Agora o som do M. Encontra os lábios, fecha os lábios. Parece o som da vaca. Ele é um som vozeado. Você percebe a vibração. Agora o som do N. Língua no céu da boca. É um som vozeado. Agora o som do P. Repeat. P, p, p. Vibra ou não vibra? P, p, p. Não vibra. Voiceless sound. Agora o som do S. A gente já viu, né? S, s. Somente o fluxo de ar, não a vibração. O som do T. Ah, galera, eu coloquei aqui ó, o M e o N. Eu falei uma coisa e coloquei outra. O M é vozeado e o N também. O som do P, não. E do S, não. Eu só preenchi no lugar errado. Então S não. Agora o T. Você também não percebe vibração. Agora o som do V. Há uma vibração nas pregas vocais. E o som do Z. Z, z. Também há uma vibração nas pregas vocais. Então, dessas consoantes aqui, nós temos todas essas de cima vozeadas, voiced, e as de baixo, voiceless, desvozeadas. Lembre-se do conceito. Vibra as pregas vocais, voiced. Não vibra as pregas vocais, voiceless. Let's keep going. Vamos continuar. Onde são produzidos, onde os sons são produzidos ou bloqueados? Então, sai o fluxo de ar, passa pelas pregas vocais e esse fluxo de ar, ele é produzido, bloqueado ou parcialmente bloqueado em alguma região aqui do nosso aparelho fonador. Quais são essas regiões? Dental, os dentes. Labiodental, que na verdade é lábio dental. Então é lábio e dente. Bilabial são os dois lábios. Alveolar, essa parte logo atrás dos dentes superiores no céu da boca. Postalveolar é a parte posterior dessa alveolar, logo ali atrás. Tem a palatal, que é na parte um pouco mais atrás dessa parte alveolar, onde ainda é duro, e tem também a parte que é macia ou mole. Velar é aquela parte lá de trás, na nossa boca, quase chegando na garganta. E por último, glotal, esse som ele é produzido nessa região aqui da nossa garganta. Em futuros vídeos, que nós vamos aprender sobre cada um dos sons, principalmente quando a gente vai falando de IPA, aí nós vamos aprender qual som é produzido em qual dessas regiões. Você não precisa memorizar isso, você só precisa entender que o fluxo de ar sai e ele é bloqueado totalmente ou parcialmente nessas regiões do nosso aparelho fonador.
English has six plosive consonants. O que é isso? English has six plosive consonants. Então, o inglês tem 6 consoantes plosivas. O que são consoantes plosivas? Que também são chamadas de stop consonants. Por que elas são chamadas de plosivas ou stop? Porque vem o fluxo de ar e em uma parte que eu vou falar aqui para vocês, o fluxo de ar é totalmente bloqueado e depois ele é liberado. Nesse momento que ele é liberado, parece que há uma explosão de ar. Então, por isso que chama de plosive. Vamos lá, repeat after me todos esses 6 sons. Repeat. Primeiro vamos começar com esse som aqui, ó, o do P. Esse som é P. Repeat. P. Agora o do T. 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 Agora o K. K. B. B. D. 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 G. 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 Tá fazendo som aí? Tem que fazer, tem que repetir. Esses sons são fáceis pra gente porque eles já existem na língua portuguesa. Vamos aprender aqui, ó. Place of articulation. Local, lugar da articulação, que a gente acabou de ver ali em cima. Então vamos lá. O P e o B, esses dois sons aqui, ó, o som do P e do B, tá vendo aqui que é bilabial? Ele é produzido aqui nos lábios. Então vem o fluxo de ar, a gente bloqueia ele com os nossos 2 lábios e depois solta. Repeat after me. P, P. Agora o som do B. B, B. Ou seja, o P e o B, esses 2 sons, eles são produzidos exatamente no mesmo lugar. A diferença é que o P, ele é voiceless, não vibra as pregas vocais, e o B, ele é voiced, ele vibra as nossas pregas vocais. Assim como o T e o D também é um par de som que é produzido no mesmo lugar. A diferença é que um é vozeado e outro é desvozeado. Repeat after me. Esse alveolar é o lugar logo atrás dos dentes. Repeat. T, T. Agora o D. D, D. Você consegue perceber que eles são produzidos no mesmo lugar? A diferença é que um é vozeado e o outro não. E agora lá, o velar, o K, o som do K e do G. Repeat. K, K. Esse som é bloqueado lá na parte de trás. Repeat. K. Agora o G. G, G. Ok? Então a gente tem que o K é voiceless e o G é voiced. Aqui tá falando de aspiration. Aspiration é que a gente solta, a gente fala em inglês a puff of air. A gente solta um arzinho a mais quando a gente está falando o P, o T e o K em início de palavras. Por exemplo, pen, ten, key. Esse sonzinho a mais, a gente dá o nome disso de aspiration. Nós vamos falar um pouco mais de aspiration na aula de IPA. Dando sequência, o que é importante a gente saber? The plosive consonants are produced in 3 steps. Então, as consoantes plosivas ou stop consonants, elas são produzidas em 3 passos. Vem primeiro o fluxo de ar, que é o airflow. Number 2, aqui, number 2. O que acontece? O ar, the airflow is blocked. Então o ar é totalmente bloqueado. E depois o terceiro passo, airflow is released. O que está dizendo? O fluxo de ar é liberado. Então o ar vem, a gente cria uma pressão com a nossa língua contra o céu da boca, por exemplo, ou aqui nos lábios, bloqueando totalmente a passagem de ar e depois a gente libera essa passagem de ar. Você não tem que decorar isso já é feito naturalmente pelo nosso corpo, ok? O que é importante você saber é que principalmente nessa parte aqui, onde o airflow is released, ele é liberado, nós vamos precisar desse conceito em uma aula futura, quando a gente estiver falando de connected speech, ok? Então lembra, stop sounds, stop consonants or plosive consonants são produzidas em 3 passos. Agora vamos repetir depois de mim essas palavras só para você sentir
onde elas são produzidas. Por exemplo, essa primeira aqui, a gente tem que ela é bilabial. Repeat after me. Pick. Pick. Agora, a de baixo. Bed. Bed. Very good. Agora vamos para a próxima. Alveolar. Repeat. Team. Team. O som do T é produzido, bloqueado lá na parte alveolar. Agora de baixo, essa palavra agora aqui, dine. Repeat. Dine. Dine. Por último, vamos falar da parte velar. Então a gente tem o som da letra K e é importante a gente lembrar que o som da letra K, a letra C possui esse som que é o som de K. Repeat. Code. Code. Repeat. Get. Get. O K e o G são produzidos na parte velar. O K é voiceless e o G é voiced, ok? Continuando. E o que são fricatives or fricatives? Fricative sounds não são iguais às plosive consonants, que é plosive, a gente interrompe completamente o fluxo de ar. Já nas fricatives, o fluxo de ar ele é contínuo. Enquanto você tiver ar nos pulmões, você consegue produzir o som. Vamos nos preocupar agora com esse som de FV. Repeat. Faz aí. Enquanto você tiver ar nos pulmões, você consegue produzir esse som. E ele é um som lábio-dental. O que é esse lábio-dental? Quando você vai fazer o... Você percebe que o seu lábio superior toca nos seus dentes inferiores. Ou o contrário. Dente superior e lábio inferior. Você pode fazer e sentir. Esse aqui, som dental, que muita gente tem dificuldade em falar esse som, nós vamos aprender lá na aula de IPA. Esse S e Z também nós conseguimos fazer, são sons fricatives, porque a gente consegue produzir esse som continuamente. E já esses dois sons aqui, esses símbolos, nós também vamos aprender lá na aula de IPA. E o H, que é glotal, ele também é fricative, só que ele a gente não consegue prolongar por muito tempo, porque esse som é esse aqui, ó. Se a gente tivesse muito fôlego ou muita força nos pulmões, a gente conseguia fazer esse som por mais tempo. Bom, agora vamos falar sobre the vowels. Deixa eu só acertar a tela aqui. Espera aí. Só um minuto. Bom, the vowels são as vogais. As vogais são todas voiced, são todas vozeadas, ok? Nós teremos uma aula que vamos falar somente de vogais. O que você tem que saber agora? Elas são todas vozeadas e o mais importante é a posição da nossa língua dentro da nossa boca. Em algumas vogais, a nossa língua vai estar na frente, na parte central ou na parte de trás. E também tem a altura. Uma hora ela pode estar mais em cima, outra hora mais no meio, central, e outra hora mais embaixo. A gente percebe, por exemplo, que o I, a língua tem que estar na parte da frente e na parte de cima. Tá vendo aqui, ó, aqui no nosso gráfico? E futuramente nós vamos fazer essa comprovação. Esse I tá bem marronzinho, quer dizer que ele é produzido aqui. A língua tem que estar na parte da frente e na parte de cima. Já o A, esse A aqui, a língua está na parte da frente, só que ela está na parte de baixo. E nós vamos aprender os sons de todas as vogais. Teremos uma aula somente de vogais. São 5 letrinhas, mas não são apenas 5 sons. E muitos desses sons não existem na língua portuguesa, por isso que muita gente tem dificuldade em aprendê-los. Bem, então agora vamos para a revisão, o que a gente aprendeu nessa aula e o que você precisa saber. Review. Primeiro, voiced sounds. O que são voiced sounds? Você sabe me responder? Pode pausar o vídeo e pensar. A resposta é: são sons vozeados, onde fazem vibrar as nossas pregas vocais.
Automaticamente, voiceless sounds são sons desvozeados, não fazem vibrar as nossas pregas vocais. Como os sons são produzidos? Onde e como que é bloqueado o fluxo de ar para produzir os sons? Fricative sounds são sons contínuos, igual o S. Você consegue produzi-lo a vida toda se você tiver fôlego. E stop sounds são os plosive, the plosive consonants. São aquelas consoantes plosivas, onde a gente faz o stop com o fluxo de ar, bloqueia ele completamente e aí a gente libera o ar de uma vez. E por último, aprendemos sobre the vowels, as vogais. Todas as vogais são vozeadas e o que é mais importante é saber a posição da língua na nossa boca. Então, essa é a revisão da aula de hoje. Então é isso, assista esse vídeo quantas vezes for necessário para você avançar para as próximas aulas. Remember, learn English and see a new world. Bye!